Como se dá a hipermetropia e como a gente pode usar lentes para corrigi-la? Bom, nesse esquema da direita aqui, nós temos o seguinte, deixa eu apagar aqui um pontinho, pronto. Um feixe luminoso, está chegando aqui no olho, está sendo concentrado pela lente do olho e vai para a retina. Acontece que, no caso do hipermétrope, a retina fica à frente de onde deveria estar. Então, quando a luz chega na retina de verdade, ela ainda não concentrou o suficiente para formar um ponto e forma-se uma mancha luminosa. Ou seja, a luz está concentrando depois do que deveria. Como é que a gente pode corrigir isso? A gente vai fazer o seguinte, vamos colaborar para que essa concentração aconteça um pouco antes. Então a gente vai usar uma lente convergente. Dessa maneira, a luz passa primeiro por essa lente convergente, já dá uma primeira concentrada, passa pela lente do olho, dá uma segunda concentrada e atinge a retina de fato, a retina verdadeira do hipermétrope. Claro que a gente tem que saber escolher a vergência adequada para essa lente do hipermétrope para que o problema seja corrigido. No esquema simplificado, acompanha comigo aqui. Nós temos aqui a lente do olho, uma lente convergente natural, a retina e aqui o eixo. Nossa, deixa eu desenhar esse eixo melhor que ficou ruim. E aqui a gente tem o eixo principal dessa lente. O hipermétrope tem dificuldade em enxergar o que está perto. Então, se a gente colocar um objeto mais próximo aqui do olho e imaginar dois raios de luz saindo desse objeto, eles vão ser concentrados pela lente do olho, só que eles vão concentrar muito lentamente, a concentração não vai acontecendo na intensidade adequada, e aí não dá tempo de concentrar quando a luz chega na retina. O que a gente faz para corrigir então? Como a gente falou, coloca uma lente convergente aqui à frente do olho. A lente convergente, escolhida com a vergência adequada, vai causar o seguinte efeito. O feixe já sofre uma primeira concentração aqui na primeira lente, e uma segunda concentração na lente do olho, formando um ponto nítido na retina finalmente e corrigindo o problema de nitidez da imagem. Acontece que para o nosso olho, esses dois raios verdes agora são os raios de luz que estão chegando. Então, nós temos a sensação que esses raios de luz vieram de um ponto mais atrás do que realmente o objeto está. Observe que o objeto está aqui e a gente tem a sensação que ele está aqui. Isso daqui, na verdade, é a imagem. É como se a lente tivesse pego o objeto que está muito próximo e afastado para ele ficar nítido, que é exatamente o que o hipermétrope precisa, afastar o objeto para poder enxergar com nitidez. Escrevendo a equação da vergência, o que nós temos? 1 sobre f, que é a distância focal do hipermétrope, é 1 sobre p, a abscissa do objeto, mais 1 sobre p', a abscissa da imagem. A abscissa do objeto é a distância que o objeto precisa ficar do olho para você ter uma visão normal. Existe uma distância mínima para que isso aconteça. E essa distância mínima, para a maior parte das pessoas, é em torno de 25 centímetros. Essa é chamada distância de ponto próximo normal. Então a gente pode escrever a nossa equação assim, 1 sobre p. Qual é a distância mínima que o objeto precisa ficar do olho para que a visão seja nítida? 25 centímetros. Lembrando que a gente tem que usar as medidas em metros, 25 centímetros é 0,25. 1 sobre pelinha. O que é pelinha? É a distância em que a imagem precisa se formar para que o hipermétrope possa enxergar com nitidez. Aí vai depender de cada pessoa. Tá? Essa daqui então é a distância daquele hipermétrope em particular. Detalhe importante, de acordo com a convenção de sinais de Gauss, quando a imagem é virtual, e essa imagem é virtual, você usou linhas pontilhadas para localizar a imagem. Quando a imagem é virtual, a sua abscissa recebe que sinal? Muito bem, sinal negativo. Portanto, a equação de correção da hipermetropia fica com esse aspecto aqui, 1 sobre 0,25 metros, ou 25 centímetros, menos 1 sobre d, que é a distância do hipermétrope em particular que a gente está analisando, tá bom? Deixa eu falar mais duas coisinhas para você. A primeira coisa que eu quero falar, além da hipermetropia, é uma outra anomalia de visão bastante comum também, chamada presbiopia. Você vai topar com isso daqui em mais hora menos hora. Presbiopia também é conhecida popularmente com o nome de vista cansada. Tá? Já ouviu falar disso? Vista cansada. Vista cansada por quê? Porque normalmente esse problema é associado com a velhice, embora possa acontecer com pessoas jovens também. No caso da hipermetropia, que a gente acabou de falar, o que acontece é que a retina está antes do que ela deveria estar, e aí a pessoa tem que afastar os objetos para enxergar com nitidez. No caso da presbiopia, o efeito é exatamente o mesmo, a pessoa também precisa afastar os objetos para enxergar com nitidez, só que agora a causa desse problema é diferente. Há conjuntos musculares que fazem com que a gente consiga enxergar de perto e de longe. Só que com o envelhecimento, a musculatura vai perdendo flexibilidade e a pessoa perde a capacidade de enxergar de longe.
e aí ela fica com um problema semelhante à hipermetropia, que pode ser corrigido inclusive com lentes semelhantes à da hipermetropia, mas cuja causa é diferente. Então a presbiopia na verdade está associada ao processo de envelhecimento, tá bom? Uma outra coisa importante a se falar é sobre o astigmatismo, né? Muita gente tem miopia e hipermetropia associada também aí, conjuntamente com o astigmatismo. No caso do astigmatismo, o problema está associado normalmente à córnea, que tem uma má formação que faz com que a imagem seja distorcida em determinada direção. Como é que a gente corrige o astigmatismo e a presbiopia? Então vamos registrar aqui. A presbiopia a gente corrige com lente convergente semelhante à da hipermetropia. O astigmatismo a gente corrige com uma lente especial chamada lente cilíndrica. A lente cilíndrica ela tem curvatura só numa direção, numa outra não. Então se você pensar na lente cilíndrica a gente pode desenhar, por exemplo, assim. Tá? Então você vê que ela tem curva aqui, mas aqui ela é reta. E aí ela corrige exatamente a distorção que está acontecendo naquela direção. Então a gente usa a lente cilíndrica para corrigir o astigmatismo. Também tem que estudar cada caso para ver exatamente qual é o tipo de lente cilíndrica, quais são as suas medidas para que esse problema seja corrigido, ok? Então, quadrinho resumo, vem comigo. Nós falamos sobre basicamente 4 problemas de visão, 4 anomalias da visão que são passíveis de serem corrigidas com lentes. Qual o primeiro? Quem lembra? Isso, aí no fundo, miopia. Né? A miopia a gente usa a lente divergente para corrigir, e são lentes que têm o que? Vergência negativa. Tá? Lente divergente para fazer a correção da miopia. Nós temos também a hipermetropia. A hipermetropia a gente corrige com lente convergente. E a lente convergente tem vergência positiva. Lente convergente, está aqui. Nós temos o que? A presbiopia ou vista cansada. A presbiopia vista cansada também pode ser corrigida com a mesma lente. Então a lente do presbíope também é semelhante à lente do hipermétrope. Tá? E nós temos o astigmatismo, que foi a última coisa que foi mencionada agora há pouco, que a gente corrige com lente cilíndrica. Tá? Lente cilíndrica. Então esses são os 4 problemas de visão que podem ser corrigidos com lentes que a gente vai deixar registrado aqui para você, tá bom? Bom trabalho!